Não tenha medo. Você é o que você escolhe ser. Você não é o que as pessoas dizem. Você é e você será o que você escolher ser. Só você escolhe. Você só vai ser o que você quiser. Eu diria isso para esse mundo. Porque foi o que eu me tornei. Olá, boa tarde, bom dia a todos que estão assistindo a nossa primeira gravação do PivaCast. Este é o nosso convidado, o professor Jacinto, eu acho que muitos já conhecem, minha parceira Bia. Oi, gente! Vamos lá, pessoal. Ô, professor, primeiramente, eu tenho uma pergunta a te fazer, que eu acho que muitos alunos se perguntam, né? Muitos alunos imaginam você assim como o centro das atenções, né? Um professor que não foi aluno, porque tem situações que os alunos se veem assim, né? Pensa que o professor é um deus, que nunca estudou. Me conte um pouquinho aí sobre o seu passado de aluno, como é que foi, as dificuldades, e se apresente. Vocês já começam com uma pergunta difícil, né, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o grupo, né? Vocês tiveram uma ideia fantástica e agradecer o privilégio de ser o primeiro. É uma honra ter recebido o convite de vocês. Foi show mesmo. O professor que está no centro das atenções, Marquinhos, espero que isso seja um elogio. É um elogio também. Obrigada. Minha trajetória como aluno, cara, foi muito difícil, né? Eu acho que por isso hoje eu tenho essa proximidade com vocês, né? Essa forma peculiar de tratar com vocês e conversar com vocês, porque eu acho que eu quero ser o professor que eu gostaria de ter tido, né? Porque eu tenho descalculia, eu sou laudado com descalculia. Hoje existe um laudo, hoje é muito fácil, né? Mas na época que eu era aluno não existia. Pensa na década de 80, né? Eu acho que nem existia sim, mas não no Brasil, essa ciência, né? Esse laudo de descalculia. Então eu era burro mesmo, né? Eu era retardado mesmo. Eu lia muito bem, eu escrevia muito bem, eu escrevia textos fantásticos, eu já tinha um linguajar rebuscado. Já na quarta série, eu tive uma professora fantástica de primário, e ela gostava que eu falasse de forma, né? Então eu escrevia assim, todo pimpão para agradar a professora. Na quinta série, eu quis ser professora, inclusive, por causa dela e da minha professora de português da quinta série. Então, eu sempre gostei de falar bem, eu sempre gostei de conhecer várias coisas, mas eu não sabia fazer nenhum tipo de conta, da mais simples, né? Divisão com 2 números na chave, conta de menos, de mais, eu não entendia, os números não faziam sentido para mim. Então, eu estudei até a quinta série com muita dificuldade, eu era sempre reprovado, por conta da matemática, porque na minha época reprovava. Não tinha, né, aquela coisa de progressão continuada, não tinha aquela coisa de recuperação, de você não ser reprovado, de ter várias possibilidades. Você era reprovado e acabou, cara. Então, mesmo lendo bem, escrevendo bem, interpretando bem, falando bem, eu tinha a desgraça da matemática. Então, assim, até a quinta série, quando eu chego com 16 anos, eu estou na quinta série. E aí eu começo a pensar, eu sou autista, ou eu sou retardado, ou eu sou burro mesmo, né? E aí eu parei de falar. Eu acho que para um estudante, né, meu, até se chegava, como assim? Pô, você vê todos os seus amigos lá fazendo conta de mais e menos e não entra na cabeça. Eu acho que para um adolescente barra pré-adolescente, um pré-adolescente barra adolescente deve ser muito difícil mesmo, né, porque você tá em uma turma lá com, 30 alunos e você é o único que não sabe fazer as contas, você é o único que não entende, né? E uma frustração, Marcos, porque você fala assim, caramba,
Por que eu não consigo fazer isso? Eu consigo fazer outras coisas. Aí foi onde eu comecei a achar que eu era autista. Aí eu comecei a falar, não vou estudar mais não. Aí eu fiz a 6ª série, ainda mais ou menos, aí na 7ª eu parei. Eu não estudei, cara. Eu desisti. Mas eu continuei lendo, eu li várias coisas, eu lia... Pra você ter uma ideia, cara, com o meu primeiro livro que eu li é um clássico, né? Eu li Christiane F. Isso vocês não vão saber o que é, talvez os avós de vocês. Eu li Feliz Ano Velho, né? Foram os primeiros livros que eu li. Eu li Hamlet, né? Eu falo, pô, aí o que eu não entendo, cara, esses números? Então, assim, quando eu fiz 21 anos, eu tive um filho, por opção, eu escolhi ter um filho, e eu precisava sustentar o meu filho, e aí eu precisava trabalhar, né, velho? E aí eu fui trabalhar nas casas André Luiz, aí eu fiquei sabendo que tinha uma coisa chamada eliminação de matéria, que você fazia a prova num dia, se você conseguisse eliminar lá, você ganhava um certificado. Hoje se chama Enseja, né? E hoje você vai no período da manhã, faz o fundamental, se você tiver que fazer os dois, vai à tarde, faz o médio. Naquela época, no início, ano 2000, você fazia um por ano. Então, você fazia o fundamental, se você não eliminasse tudo, você voltava no ano que vem para fazer o fundamental de novo. Eu falei, interessante, eu vou fazer essa prova aí, né? E aí, cara, eu fui. O português, história, beleza. Geografia já começa a pesar, porque é a geografia física, né? E a matemática. Começa a pesar com números, né? Pois é, cara. Aí eu te falo. Eu não sei se foi um milagre, eu não sei se foi sorte, sabe? Aquela coisa de você vai fazer uma prova e você chuta. A de amor, D de Deus, C de Cristo. Não, velho. E eu passei, eu fiz a prova uma vez só e eu passei, irmão. Aí quando foi no ano seguinte, eu falei, eu vou fazer o ensino médio, né? E aí eu fiz a eliminação do ensino médio. Eu não sei te explicar, Bia. Não sei te explicar, Marcos. Eu passei, cara, em uma vez. Uma única vez, uma única vez, cara. Não sabia nada de matemática, tinha muita dificuldade. Matemática, química, física, eu não sabia o que era, velho. Eu nunca tinha estudado isso. Foi de cabeça, professor. Caiu. Foi, velho, fui na fé. Que essa bênção caiu sobre mim no final do ano. Não, estude. E aí eu concluí, né, velho? Mas era assim, ó. Aí quando eu concluí, peguei lá o certificado. Aí sempre tem uns advogados do diabo, né? E aí as pessoas falavam assim, você nunca vai conseguir nada, você não vai poder fazer curso, você não vai poder fazer faculdade, porque com esse certificado aí você não aprendeu nada. E aí era esse estímulo, né, que eu tinha. Então, assim, aí eu falei, mano, realmente, ou eu sou autista, porque eu tenho a capacidade de ler várias coisas, vários livros ao mesmo tempo, eu tenho a capacidade de escrever, de falar bem, de me comunicar bem, mas eu não consigo entender a droga do número, cara. E aí foi. Então, assim, eu não tive vida de aluno. Eu tive frustrações de aluno, porque a escola me tolhiu. Nenhum professor sabia o que eu tinha. Então, eu era desclassificado, até que eu me desclassifiquei. Pronto, resolvi. Professor, uma pergunta, em relação à família, assim, seus pais viam isso como um problema, te apoiavam, assim, porque tem muitos alunos, né, que não tem esse apoio, assim, do pai e da mãe, a gente entende como é que é difícil. O senhor... Sim, o apoio dentro de casa. Tá, assim, eu na verdade, eu sou de criação, né? A minha mãe, ela veio de Minas para São Paulo e engravidou, e eu nasci aqui em São Paulo, e a minha mãe me deu para uma outra família, e a minha mãe de criação, ela já tinha uma idade avançada. Então, assim, nós somos em 13 filhos, né? Ela já tinha uma idade avançada, os meus irmãos já eram todos adultos, então não tinha, cara, assim, todo mundo trabalhava, eu ficava sozinho, eu não tinha amigos, eu era uma criança meio funestra, assim, sabe? Uma criança meio solitária, assim, né? Extremamente, eu não tinha amigos. Justamente por eu me achar diferente, né? Eu me achava assim,
é o que eu falei, ou eu sou retardado ou eu sou autista. Eu me julgava diferente, até mesmo tinha a questão já de pequeno, eu não me identificava com o meu gênero. Então, junta tudo isso, né, Aí é uma confusão na cabeça, né? Sim, Você sim. começa a ver Então, qualquer coisa de errado, você já começa a falar, meu, não sou normal, não sou normal, e bota na Não sua sou cabeça e, normal. tipo, e quando você então coloca toda algo essa na sua cabeça, situação, pode falar, desde Bia. criança, então toda essa situação sua desde criança fez com que quando você tivesse seus 16 anos na escola, desse uma conclusão para você, só que não era a conclusão certa, né? De que você era retardada, de que você tinha algum problema. Sim, Bia, assim, como eu não tinha um norte, como eu não tinha quem me orientasse, eu não tinha amigos, imagina, assim, os meus irmãos todos trabalhavam, não tinham tempo, né, minha mãe minha mãe também, então, assim, eu ficava muito sozinho, então eu tinha muito tempo para pensar besteira também, né, não estudava, assim, eu digo que a minha adolescência foi o pior momento da minha vida, foi o período de trevas, porque você não sabe o que você é, cara. Sabe? Você não se deu bem na escola, você não tem amigos, você não se identifica com o que dizem que você é. Então, assim, é muito difícil. Eu fui conseguir, acho que assim, me entender, ter certeza do que eu sou, parar de me ocupar, de me preocupar com a opinião alheia, já lá para os meus 40 anos, cara. Depois de muitas experiências. Ô, professor, uma Sim. pergunta. Você acha que se você tivesse os professores assim que tem hoje na API, uma escola de ensino integral, como é que você seria melhor? Você acha que Ah, você cara. sairia melhor se você tivesse Olha, todos esses privilégios que nós alunos do API temos? olha, Marco, eu vou te falar uma coisa. Eu acho a gente não pode cometer anacronismo, né? A gente é cada coisa ao seu tempo. Então, naquela época, não existia o conhecimento que se existe hoje. Né? Você vê, quando eu descobri que eu não era retardado e nem autista, eu já era professor, cara. Eu fui dar aula em 2012, lá no Parque Primavera. Aí uma professora, Claudete Schiffer, professora de ciências e biologia, matemática, conversando lá, e eu estava indignado, porque eu não conseguia compreender, né? Até aquele momento, eu sou professora, eu dou aula, e era meu primeiro ano como professor, cara. E ninguém acreditava que era o meu primeiro ano. Ninguém, nem aluno, nem professor, todo mundo falava, não, você tem anos, não, eu estou começando agora. Mas eu me senti indignado, por que eu não consigo entender isso? Eu sou retardado. E um dia eu estava assim numa. Sabe quando você está assim, irado consigo mesmo? E aí Sei. essa professora olhou para mim e falou assim: você não é autista, você não tem retardo, você tem descalculia. Procure um Só que você neurologista. não sabia nem o que era isso na época, né? Pra Nunca, cara, você. nenhum professor sabia. Ela falou: procura um neurologista, procura um pedagogo, né? E faça uma avaliação. Aí, cara, olha, eu já era professor. Aí eu Ô, falei: Pro, a ciência explica. E aí eu fiz. se você tivesse sido diagnosticado com a descalculia antes, né, lá na sua adolescência, na sua infância, você acha que essa vida teria sido mais fácil? Eu acho, Bia, que se teria sido diferente, eu não teria, a escola não teria me excluído. A escola me excluiu, me reprovou, aí eu me auto-excluí. Né? Eu acho que se tivesse esse conhecimento na época, eu não digo professores diferentes, eu digo o conhecimento. Né? Eu acho que na época, se houvesse esse conhecimento, eu teria tido ajuda. É como hoje, né? A gente tem em sala de aula o aluno autista, a gente tem o aluno com baixa visão, a gente tem o aluno surdo, e aí, hoje a gente tem, por exemplo, eu já peguei aluno em sala de aula surdo, e eu era o único professor que conseguia conversar com a aluna, porque os outros não sabiam Libras, eu sabia e a aluna sabia. Então eu pude ser um diferencial para ajudar aquela aluna. Então penso eu que naquela época, se houvesse este conhecimento, se houvesse, né, se eu tivesse sido diagnosticado lá,
eu não teria abandonado a escola, eu teria estudado, eu teria... Se bem que, olha, quando eu fui fazer minha faculdade, cara, eu não... Quando eu comecei a faculdade, eu ouvia muito assim, isso não vai dar certo, não. Eu fiz enfermagem antes de ser professor. Eu sou técnico de enfermagem. E quando eu fui fazer auxiliar de enfermagem, cara, eu já trabalhava nas casas André Luiz como pajem, né? Então, assim, eu já sabia, lá os cuidados são feitos, você é treinado para fazer na técnica de enfermagem, então eu já sabia a terminologia, os termos, né, de se falar nos termos de enfermagem, eu já sabia as técnicas de cuidado de enfermagem, só que a enfermagem tinha o meu calcanhar de Aquiles, regra de 3. Então, quando no curso de enfermagem, no curso de enfermagem, quando eu ia fazer uma prova de anatomia, 10. Eu ia fazer terminologia, 10. Biologia, 10. Tudo que eu fazia era 10. Quando chegava na prova de cálculo, cara, eu era o primeiro a chegar no curso. Eu sentava, a professora já dava a prova. Aí eu pegava uma folha de rascunho, regra de 3. Então, você vai dividir lá 320 por 12, digamos. Aí eu tinha que fazer o quê? Pauzinhos. Era a técnica que eu sabia. Imagina, cara... fazer uma prova inteira com 15 questões, 20 questões de pauzinho. Marco, como é que tu conta 320 pauzinhos se você não sabe contar até 12? Não dá. E aí, cara, era o primeiro a começar a prova, eu terminava a prova, quando as luzes se apagavam, né? O pessoal começava a apagar as luzes do prédio, quer dizer, já não tinha mais aluno nenhum, só tinha eu e a professora. Aí começava a apagar as luzes do prédio, a professora falava, vai ter que entregar. Essa professora, ela me deu várias disciplinas diferentes. Eu fui para o estágio com ela, então ela me viu atuar. E essa professora fez uma diferença na minha vida. Essa professora, ela considerou o que eu sabia fazer, o que eu tinha capacidade de fazer. Então, quando você ia para o estágio que ia preparar a medicação, cara, tu nem usa a regra de 3, a medicação vem pronta. Tu aspira lá a quantidade e vai lá e aplica. E faz a medicação, tu não precisa fazer a droga do cálculo. Né? Então, quando eu ia para o estágio, na hora de preparar a medicação, ela me colocava para preparar a medicação e ela ficava ao meu lado. E ela via que eu fazia a técnica. Entende? E quando os cuidados, ela estava sempre ali. Essa professora, ela fez a diferença, porque ela considerou o que eu sabia fazer. E aí ela me aprovou no curso mesmo, eu tendo o problema da matemática. E aí eu fiz o auxiliar, o técnico, me formei, eu trabalhei na área por 6 anos, né? E aí depois eu fui fazer faculdade. Aí quando eu fui fazer faculdade, aí vem de novo, né? Os advogados do diabo, aquelas pessoas que te estimulam a ser jogado. Aqueles que estão ali só para tentar te colocar para baixo. Sim. É ali que aí começa, né? Toda aquela pressão emocional de novo, psicológica, meu. Aí você pensando que é burro, tem alguma deficiência mental, e aquelas pessoas, tipo... Então foi um jogo de resistência, diríamos, até você chegar aqui, muito grande. Porque tudo que você vai começar, cara, você ouve assim, isso você não vai conseguir, não. Você não vai durar 2 semanas, isso não vai dar certo. Meu, eu fiz a enfermagem, eu trabalhei 6 anos. Pronto, depois da enfermagem, né, que você foi aprovada nos cursos e tudo mais, inclusive gostei muito dessa parte de enfermagem, porque minha mãe, ela é técnica e auxiliar de enfermagem, ela tem os dois. E depois da sua aprovação, e quando você foi para a faculdade, as palavras negativas que você recebiam ainda te derrubavam muito ou te faziam ter mais vontade de mostrar que você era capaz, assim como aconteceu quando você entrou para fazer os cursos de enfermagem? Ô, Bia, eu acho que assim, você falou, né, que esse dom de Deus caia sobre mim, né? Eu acho que o que eu tenho é mesmo, cara, um dom de Deus, sabe? Porque assim, quanto mais as pessoas diziam, você não vai conseguir, não vai dar certo. Como é que você vai fazer faculdade? Você nem fez, você nem estudou, né? Então eu dizia, eu vou. E aí, cara, eu comecei a faculdade, de fato, eu não tinha estudado. Eu não tinha bagagem, mas eu tinha aquilo que eu lia. Eu vou ser um pouquinho soberbo aqui em dizer que eu me considero um polimata.
Eu conheço de tudo um pouco, eu estudo de tudo, tá? E aí, cara, quando eu comecei a fazer o curso de História, os caras faziam umas discussões que eu falava, do que eles estão falando? Eu lembro que, assim, que o pior de tudo, cara, foi o pré-sal. Era um tempo que estava se discutindo pré-sal no Brasil, eu falava, o que será que é pré-sal? Sabe quando você faz cara assim de quem leu o jornal Estadão? E aí era aquela discussão, o povo lá pegando fogo, e eu fazia cara de Estadão. Tô entendendo tudo, mas não falo nada. Aí, cara, o que foi para mim, Bia? Eu encontrei um outro anjo, uma outra professora, a professora Ani Marise Ortega, que eu nunca vou esquecer. Eu tento ser para o meu aluno o exemplo daqueles professores bons que foram para mim, como aquela professora Carmen, da 4ª série, a professora Ana Maria Del Buono, da 5ª série, a professora da enfermagem, né? A professora, eu não me lembro o nome da professora de enfermagem, mas nunca vou esquecer aquela mulher. A professora Ani Marise Ortega, né? Quando eu percebi, quando eu me toquei que eu podia, que mesmo lá com o cara de Estadão, os caras discutindo pré-sal, eu falando, e dentro de mim, é um pré-sal? É antes, né? O entendia nada, só fazia cara de né? quem tava entendendo tudo, mas não entendendo nada. Aí essa mulher deu uma atividade, cara, ela mandou ler um livro lá do Quartim de Moraes e fazer a sua interpretação. É onde eu aprendi, eu brigo com vocês. Eu não quero saber o que o livro está dizendo. O livro eu li, eu quero saber a sua opinião. Eu aprendi com ela. E aí ela mandou ler e colocar lá o que você, né, a sua apreciação a respeito do tema. E aí eu fiz, cara. Quando ela leu, ela corrigiu e ela disse assim, você é muito perspicaz. Aí eu falei, obrigado. Aí eu saí da sala e falei, o que será que é isso? Peraí. Aí saí correndo, fui lá na biblioteca, peguei um dicionário, né, mano? Na época não tinha dicionário no celular. Saí correndo, fui lá na biblioteca, peguei um perspicaz. Falei, mano, eu sou perspicaz. E aí eu vi que eu tinha condição, quando aquela mulher disse que eu era perspicaz, cara. Aí eu comecei a ler tudo. Eu ia, o professor falava, olha, tal aula, tal assunto. Então, tudo que eu não tinha aprendido no fundamental, no médio, que eu não tinha estudado ainda, que eu não tinha lido ainda, eu ia, eu lia, eu buscava, e eu me esforçava, e eu me formei com louvor. No dia da minha última... A minha última experiência, né, foi meu último trabalho, foi o trabalho que deu, assim, tiro na minha cabeça, né? Falei, o retardado morreu, né? Hoje nasce um intelectual, o retardado morreu. Ela tinha... Eu dei, o ano passado, essa pergunta para os alunos do 3º ano como trabalho, porque é algo que me marcou. E ela deu 3 autores de esquerda, Jacó Gorender, Sodré e Quartim de Moraes. Os 3 de esquerda. E aí ela perguntou, seria o golpe de 64 evitável? Com base na leitura do que os caras estão dizendo. E aí você tinha que ler os 3 autores, os 3 com o mesmo viés, e dizer se o golpe seria evitável ou não. Né? O golpe de 64, a ditadura militar. Aí eu li, eu escrevi a minha tese e eu fui apresentar. E quando eu fui apresentar, eu disse, que golpe? Não teria como ser evitado, porque se os militares não tomassem o poder, a esquerda tomaria. A esquerda só não tomou o poder porque Prestes e Brizola ficaram brigando para ver quem ia ser o líder do Brasil. Os militares tiveram tempo. Pronto! Se não houvesse um racha no Partido Comunista, o Brasil teria tido ali um momento de ditadura comunista no Brasil. Eu falei, mas uma ditadura seria melhor? Eu falei, professor, em qual lugar, que ditadura foi melhor? Não foi ferrenha? Aí ela olhou para mim e disse, eu criei um monstro. Acabou. Cara, foi ali
Fechou O meu coração curso. daquelas paradas, sorriso de ponta a ponta, mas, tipo, por dentro. Por fora você, tipo, pleno. Não, pleno. Você é sério, você se mantém. Mas quando ela disse eu criei um Meu, monstro professor, então o senhor, para ir para da enfermaria para da educação, enfermagem, da enfermagem para educação, são áreas bem diferentes. Você teria influência dessa sua professora, das outras professoras, para você ir para a área, tipo, uma pessoa que estava na enfermagem, mudar de plano, tipo, bruscamente, pum, história. aí vamos voltar lá na fala da Bia, dom de Deus, né? O cara, quando eu trabalhava na enfermagem, eu tinha uma chefe que ela falava assim: você tem que dar aula, você tem perfil para dar aula, você não tem que ficar na enfermagem. E eu falava: não, a enfermagem me escolheu, eu amo a enfermagem. Ela dizia: não, você tem que dar aula, você tem perfil, vai fazer pedagogia. Fazer pedagogia, eu vou matar as crianças, mano, eu não tenho paciência. A pedagogia pode colocar de castigo? Pode bater? Não, então não dá para fazer pedagogia. Mas eu queria fazer, Bia, você falou que a sua mãe é técnica de enfermagem, né? Eu Sim, queria, é sim. eu queria fazer faculdade de enfermagem para ser professor de enfermagem. Eu já queria ser professor. Mas a minha chefe na época, Ana Luísa, ela falava assim, mas da pedagogia. Então eu tinha um pensamento assim, ó, né? Como eu falei, a minha tese, a minha tese final de Anne Marise Ortega, quando ela fala criei um monstro, é quando eu dou um tiro no retardado e nasce um intelectual. É onde abre meu horizonte, né? E aí, quando eu tive que sair do André Luiz, e eu só sabia fazer enfermagem, só sabia trabalhar na enfermagem. E aí eu fui trabalhar na FIG, ganhei bolsa. Eu entrei na FIG na limpeza, tá? Porque eu só sabia trabalhar na enfermagem. E não tinha nenhum conhecimento de vida, minha vida era André Luiz. Sua vida era enfermagem. Esse era o resumo da sua vida. Realidade era enfermagem, minha realidade tinha sido André Luiz, tinha sido o Hospital Dom Pedro, onde eu trabalhei, né? Então a minha realidade era aquilo. E aí eu tive que sair, e aí eu tinha uma amiga que trabalhava na FIG, que me arrumou um emprego, mas ela falou: olha, eu só tenho na limpeza. Eu falei: eu tenho um filho, eu preciso sustentar o meu filho, não importa. O que vinha E é aí eu lucro. entrei na limpeza, Marco. E aí, quando você passa na experiência, tem direito à bolsa. Aí, né, Bia, eu cheguei lá, falei assim: tem direito à bolsa. Eu queria fazer enfermagem, né? Mas a FIG da Vila Rosália não tinha enfermagem. Psicologia. Eu sou converso com Freud, com Lacan, né? Eu converso com os mortos, assim, né? Da literatura. Então, eu vou fazer psicologia. Não tem psicologia. Aí eu vou olhar lá, né? O que tem? Direito? Não gosto. Sou destro. Sou descalcúlico que não sabe direita e esquerda. Administração, contábeis. Não Mas sabe como? conta. Como é que vai fazer? Não, quero ser professor. O que tem? Bom, português. Não, português tem que falar inglês. Não rola. Não sei nem o verbo to be. Não. Vou fazer história, né, mano? História deve... Foi o menos pior ali que você enxergou, né? Falei, vou fazer história, velho. Fazer história, pelo menos, né? Sei lá, vamos ver o que dá Ocupar isso. a cabeça, vamos ver. Sim, foi a opção que foi o que você viu e falou assim: é o que tem para hoje, a gente É o vai que tem ver. para hoje, né? Eu não sei falar inglês. Eu não sei contar, vou fazer matemática, vou fazer o quê? Aí eu fui fazer, e o meu curso era todos os meus professores eram comunistas, todos. E como foi, Pro? E era um curso ferrenho, cara, que os caras assim, mas era filosófico. Não era aquele curso, sabe? Que vão te doutrinar fale, repete. Não era. Os caras te obrigavam a pensar, era um curso todo filosófico. O curso da FIG de Geohistória era extremamente fantástico, eu aprendi muito, eu tive um presentaço de Deus. Ô, Bia, como que foi? Eu não sei, cara. Eu sei que eu estava no quarto semestre da faculdade. Eu fui fazer o meu primeiro concurso público para professor da Fundação Casa. Em 2009 eu passei. Aí, no mesmo ano, eu fui fazer o meu primeiro concurso para professor do estado de São Paulo
e eu passei. Quando eu terminei a minha faculdade, o Estado me chamou primeiro, o Estado, aí eu assumi o meu cargo, em segundo, a Fundação Casa. Como eu tinha, meu filho era pequeno, não podia assumir os dois, eu fiquei no Estado. Então, assim, eu terminei a minha faculdade e já entrei no Estado concursado, velho. Já empregado, e estava no Estado, hein? Aí, em 2014, eu fiz o outro concurso do Estado e eu passei de novo, assumi o meu segundo cargo, fiquei com 2 cargos. Eu tenho hoje 11 anos de magistério. Eu já tive 2 cargos concursados, eu já fui coordenador de pedagógico, eu já fui vice-diretor e já fui diretor interino. Hoje eu estou na PEI. Eu nunca me imaginei na PEI, eu achava que eu não tinha cabidal para PEI. Eu achava que eu não tinha estrutura, que eu não tinha capacidade mesmo, sabe? Para PEI. Por conta da burocracia, por conta de ser... Bom, vocês sabem que eu sou muito irreverente. Carga horária também tem tudo, né? Não é carga, Marco, porque uma vez que eu tive 2 cargos, eu dava 52 aulas, eu trabalhava manhã, tarde e noite, então era de menos. A PEI era... O problema da PEI é que, assim, a PEI, ela tinha a fama de ser a escola de papel. Então, tudo você tem que fazer papel, tudo burocrático. E tudo ali muito regrado. Vocês me veem alguém muito regrado? Não, né? Um pouquinho. Então, assim, eu achava que eu não tinha capacidade para fazer os documentos da PEI. Que eu não tinha cabidal, que eu não tinha uma boa formação para a PEI. Então, eu não me achava à altura da PEI. Eu achava que a PEI está aqui, eu estou aqui, ó. E aí, quando eu saí da gestão, minha última escola foi o Homero, eu era vice-diretor do Homero, eu saí do Homero e bluf, tropecei e caí dentro do Celso Piva. Como? Cara, da mesma forma que eu passei na prova do fundamental, da prova do ensino médio, da mesma forma que eu passei no concurso público, da mesma forma que eu entrei na enfermagem, quando eu vi, eu já estava lá caído no colo de vocês. Lembra, Marco, quando eu cheguei? E você que é a rota do Homero, professor, isso aí que eu ia perguntar. Da onde surgiu esse apelido de rota, né? Que, foi assim, ó. Pum, saiu o professor de história, entrou o Jacinto. Aí todo mundo, esse cara aí tem a fama de rota. Aí começou rota, rodando no grupo da escola, da sala. Aí chega lá, eu falei, o quê, rota? O cara deve ter uns 2 metros, Olha pro Jacinto. 1,5 metro, Aí você fala, como assim? Esse cara é a rota, que todo mundo fala. Vamos ver se ele é a rota mesmo. Na verdade, assim, Marco, eu sempre dei aula nas grandes periferias, na favela. Vamos falar favela, porque favela é construção histórica, não tem nada de preconceito nisso, é construção histórica. Então, eu comecei em 2011 numa grande favela, eu sempre dei aula bem lá nas favelas, bem afastado, eu sou apaixonado, eu morro de saudade. Inclusive, quando eu saí do Homero, eu queria ter voltado para uma delas, né? E o que acontece? Eu venho com uma fama, e a minha fama foi indo. Quando chegou no Homero, já é uma escola mais central, o povo já é mais, né? E aí virou rota. E por quê? Porque todo mundo, não sei porque todo mundo acha que eu sou policial, né? Eu não sei. E assim, eu falo olhando para o cidadão, né? Ele pode ser grandão, mas eu falo olhando para ele, eu falo firme. Eu sou imperativo, né? Eu tenho uma forma imperativa de falar. Então eu falo, senta. O cara senta, o cara não vai discutir. Eu nunca tive problema com isso desde o meu primeiro ano. E eu comecei lá no Vila União. Não sei se vocês conhecem Primavera Vila União. Conheço. Eu dei aula lá, cara. E ele tinha aqueles moleque enorme. Eu falava, tá esperando o quê para sentar? Senta. Eu não grito, tu tá ligado? Vocês tiveram aula comigo, né? E aí foi. Quando chegou no Homero, eu me lembro que eu estava andando. Quando eu cheguei no Homero, já era sumido, né? Eu já tinha. Eu ainda tinha minha ex-esposa, né? E eu era sumido mesmo, me vestia como homem, tudo. E aí eu estava andando, aí alguém gritou, Tamigrete. Meio do intervalo noturno, eu virei. Falei, aí, quem foi o macho que gritou? Vem aqui, ó. Fala na minha cara.
Aí Silêncio todo absoluto. mundo. Silêncio absoluto. Aí começa a olhar, né? Pra quem foi. Sempre Mano, assim. todo Aí, mundo assim, né? Eu falei, eu tenho menos de 1 metro e deixa pra lá. Vem aqui, cara, fala na minha cara. Eu quero ver se você é mais macho que eu. Se for, você pode me chamar do que quiser. Mas já me chamaram de coisa pior. Apareceu alguém? você Isso acha foi a que minha não? primeira semana no Homero Noturno. Aí acabou, né? Aí foi a rota, cara. Aí começa a rodar nos Aí grupos começou a já. rodar a rota. Aí a minha mãe morava na vila que morava um bando de alunos, né? E aí um dia um aluno chegou lá e falou assim: "Ó, sua mãe falou se você lá não vai ir e ver, fazer uma visita para ela". Então, assim, os caras já sabiam, minha mãe já sabia que eu era vice do Homero, que eu era a rota do Homero, todo mundo já sabia que eu era a rota do Homero. E quando eu fui pro Celso Piva, a minha fama precedeu. Eu cheguei lá, eu estava um dia sentado lá, apareceram umas meninas saltitantes. Ah, você é a rota do Homero? Foi isso Não, eu mesmo. sou o professor de história. Não, mas você não é. Eu falei, não. A gente te stalkeou. Eu falei, vocês o quê? Stalkeou. Aí até elas me explicarem o que é stalkeou, né? Eu falei, olha, eu não sou tudo isso, né? Não sei. Aí eu me lembro que a aluna perguntou, professor, é verdade que você é o demônio? Aham, lembro. Você lembra, Marco? É o demônio? Não, você está equivocada. Eu posso falar o nome dela porque a mãe dela sabe. Eu contei para a mãe dela na formatura. Foi a Joyce, né? Professor, é verdade que você é o demônio? Demônio, eu? Não, eu sou o Constantine. Eu exorcizo o demônio da Tasmânia se ele pensar em possuir o corpo de vocês. Então eu sou o exorcista, eu não sou o demônio. E aí todo Aí mundo riu. acabou, aí já começou. E a Joyce, vocês estavam no segundo, né? Isso mesmo, no comecinho Era do no ano. Ô, segundo, professor, né? E o aí o senhor Cepone como... chegou em mim e falou assim, ô Jacinto, eu não sei o que está acontecendo, mas os terceiros estão doidos para ver a rota do Homero. Eu falei, pô, a rota do Homero tá no Homero, cara. Né? Eu falei, não, Ô, fala professor, que eu não sou a rota do Homero, eu não sou mais do Homero, agora eu sou o professor Jacinto do Celso Piva. mudou a fama. O senhor, como já teve essa experiência de professor, coordenador, diretor de uma escola parcial e agora está atuando, tipo, na Fui escola vice. PEI, vice também, você consegue citar algumas diferenças que você percebe de escola PEI para escola de parcial? Tem muitas Ah, pessoas que falam nessas diferenças, né? com Que enxerga certeza, assim. cara. O Marco, Bia, quando eu cheguei no Celso Piva, cara, eu não fui diretor, tá, Marquinho? Eu fui diretor interino, quer dizer, eu era vice e fiquei no lugar da diretora nas férias dela, tá? Fazia as férias dela, mas eu era vice. Eu passei no concurso de diretor, mas aí veio esse pandemônio do inferno aí, e aí eles nunca mais chamaram os diretores, mas eu passei numa boa colocação, né? Mas eu não quero mais ser diretor, não. Depois que eu virei professor da PEI, eu estou muito bem assim, não quero mais ser diretor, nem vice-diretor, nem nada disso. Eu quero ser professor. Eu amo a sala de aula. Então, assim, Marco, quando eu cheguei no Celso Piva, cara, que eu olhava assim, mesmo com aquela cara de mal, né, tentando, e os alunos com aquela estigma de a rota do Homero, né, e vocês assustados, eu lembro de vocês assustados, né, olhando para mim, e eu tentando ser o mais gentil, né, o mais, né, eu falei, cara, essa escola é uma escola que existia só no meu fantástico mundo de Bob, no meu imaginário, uma escola onde o aluno quer aprender, onde o aluno pede referência bibliográfica, onde o aluno, tu coloca um ponto e um contraponto e o aluno se esforça para né, para colocar a opinião dele. Então, assim, como eu te disse, eu venho de escolas muito carentes. Então, assim, aonde o aluno ele tem extrema dificuldade, onde você está no terceiro ano e você tem aluno que não sabe ler e escrever o próprio nome. Aí, o que eu me lembro? Eu me lembro que eu fui um aluno que eu estava lá na quinta série e na sexta série e eu não sabia fazer 2 mais 2. 2 mais 2 é 5. Segundo George Orwell, 2 mais 2 é 5. Eu vou acreditar, né?
Então, eu penso muito nisso, Marco, mas a diferença da PEI para a escola de tempo integral é você se dedicar plenamente, é a dedicação plena. As primícias da PEI que são colocadas muito clara, PEI você tem que escolher. Eu quero ser PEI. Solidário, autônomo. E aí você enxerga, eu falo por mim, quando eu entrei, né, no Celso Piva, eu vinha de um passado também que não estudava muito, era um aluno meio relaxado, assim. Aí eu vi o PEI, falei, caraca, eu que não faço nada para uma escola de tempo integral. O que eu vou fazer nessa escola? O que eu tô indo fazer pra lá? Eu não vou aguentar uma semana. Para quem não conhece, é um choque de realidade. Para quem não conhece, é um choque de realidade. Assim, você tá lá dentro, você vê, tipo, pessoas que estão... Acolhimento, começa pelo acolhimento. Os alunos, mó receptivo. Você, tipo, todo lá no seu cantinho, os alunos, puxa você, e você, professor, também teve esse acolhimento com os alunos, né? Sim, aluno puxa pra cá, tu puxa pra lá e fala. Falei, não vou nunca mais sair daqui. Essa é a vontade, porque eu vim de uma escola, a escola era tomada pelos alunos e não eram os melhores alunos do mundo. Quem mandava na escola não era professor, não era direção nenhuma, era o aluno. E lá você aprendia por vontade própria. Isso. Porque, às vezes, a motivação de ensinar do professor, não sei, né? Você que é professor pode me falar e tudo mais. Mas, às vezes, o professor, ele com certeza vai ficar motivado com uma sala que realmente quer aprender. Agora, se ele vê que tem uma sala de 40 alunos, onde 38 não querem aprender, ele não sei, não consigo entender. E na minha antiga escola, realmente era assim. Ô, Bia, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fui muito feliz na minha profissão, né? É como a gente disse, é o dom de Deus, cara, é um dom que Deus me deu, né? Eu faço com amor, tento fazer com maestria, porque assim, mesmo dando aula em lugares tão pesados, em lugares tão feios, assim, feio no sentido da realidade ser feia, do aluno ir para a escola porque ele não tem o que comer, sabe? O aluno de quinta série que você pega o moleque quase desmaiando assim, ó, porque ele não aguenta chegar a hora do intervalo para ele comer comida. É por isso que todo mundo fala, comer feijoada 9 horas da manhã. O Estado faz isso porque tem essa realidade do aluno que vai para a escola e ele não aguenta esperar até a tarde para comer. O aluno vai para comer, cara. E eu dei aula eu venho de escolas assim. E você ter, Bia, 45 alunos, eu sempre digo, se de 45 eu alcançar 2, eu sou vitorioso. Sabe? Você está numa sala de aula que os alunos não querem aprender, que os alunos, hoje não reprovam mais, mas quando eu comecei, na época ainda reprovava, aí eu peguei as últimas turmas que os caras eram repetentes de 8ª série de terceira vez. Aí aqueles caras já não podiam reprovar mais, então eles sabiam que não ia reprovar. O que o cara quer fazer? Nada. Mas você conseguir fazer uma sala dessa, sentar e ouvir o que você tem para dizer, sabe? Cara, eu sempre tive isso. Eu aprendi muito rápido. Por isso que eu falo, é um dom que Deus me deu. E que eu uso com muito carinho, que eu guardo com... Vocês sabem disso, vocês me veem atuar, né? E assim, que olhar e falar assim, o aluno pode não estar escrevendo nada, mas ele está me ouvindo. Se ele está me ouvindo, alguma coisa do que eu falei vai ficar gravado nele. Eu tenho alunos no Facebook, cara, que são meus alunos lá de quando eu comecei lá no Vila União, alunos do Rinaldo Poli, cara, alunos de todo lugar que eu passei, eu tenho no Facebook, me seguem até hoje, cara. Eu acho que é isso, sabe? Eu sou o professor, vocês são os alunos. 3 coisas me diferem de vocês. Primeiro, a minha idade. Eu tenho idade para ser pai ou mãe de vocês, como vocês quiserem. A minha formação. Eu tenho um diploma. Vocês não têm. E os meus cabelos brancos. Só. Isso. Tirando Professor. Isso, eu sou igual a vocês. Se eu não tomar banho, eu vou ficar fedido. Se eu não escovar o dente, meu dente vai ficar amarelo, vou ficar com bafo. Você entendeu? Quando eu falo, eu cuspo. Todo professor vai falar cuspe, então eu sou igual a vocês.
A única coisa que me difere de vocês é a minha idade, a minha formação e meus cabelos brancos. No demais, cara, nós somos iguais. Se eu tenho o direito de falar e ser ouvido, vocês têm o direito de falar e ser ouvido. Isso é uma diferença na PEI. É o que eu ia falar. O professor, para ser PEI, ele tem que escolher, cara. No Estado, entra, fecha a porta e que Deus te proteja. Essa é a realidade, infelizmente, do que a Bia estava falando. Eu estou ilustrando o que a Bia estava dizendo, tá? Eu estou contextualizando o que a Bia estava falando da escola dela. Não era assim, Bia? Deus, entra, fecha a porta, que Deus proteja. Realmente. Agora, para ser PEI, você tem que fazer, cara. Você tem que mostrar resultado. Você tem que mostrar que você é bom. Você tem que ser bom. Tanto professor como aluno, como gestor. Não é o professor, não. É a equipe PEI. E eu tive a graça de, como não sei, tropeçar e cair na PEI Celso Piva. E como o senhor se sente hoje, estando assim na PEI com esse... Vou puxar saco, né? Desses ótimos alunos, é um grupo de professores muito bom, gestão, tias, todas as pessoas que estão lá são pessoas que eu acho que fazem do seu dia melhor. Como você se sente estando lá hoje? Eu vou roubar a palavra da nossa diretora. Eu me sinto exibido. Eu me sinto envaidecido, eu me sinto fresco, sabe? Eu sou PEI Celso Piva, cara. Né? Eu sou um fã da nossa diretora, acho que ela não vai assistir isso, então eu posso falar, né? Eu sou um fã da nossa diretora e ela sabe disso, eu já falei isso pessoalmente para ela. Nossa, falar das tias, as tias, eu sempre falo, as melhores pessoas da escola são as tias, né, velho? Principalmente a tia da merenda, né, que coloca um pouco a mais de estrogonofe no nosso prato. As tias da limpeza, que quando você tá apertado, você fala, tia, tem papel higiênico aí? A tia sai correndo para pegar o papel higiênico, né? As meninas da secretaria, são lindas as meninas da secretaria. Os professores, cara, eu aprendi ali com cada um, aprendi uma coisa, sabe? Cada professor ali com a sua peculiaridade, eu aprendi com cada um deles, cara. Então, à medida que você conhece, cara, você argumenta, você deixa de ser polarizado, sabe? Ou A, ou B, ou direita, ou esquerda, ou preto, ou branco, ou vermelho, ou branco, ou isso, ou aquilo. Não tem ou, cara. Nós somos em três verdades, 3 sujeitos. É simples assim, né? Então, eu poder ensinar isso, e a PEI favorece, porque quando a PEI provoca um aluno crítico, um aluno autônomo, ela me dá a condição de provocar você a dizer, olha, Bia, a minha fala é essa, a do Marcos é essa, e a tua, qual é? Entendeu? Então, eu me sinto, como diria a diretora, exibido. Mas eu consegui me formar, me informar, me reformar a partir das leituras. É muito importante ler, cara. E ler todo tipo de coisa. E ler para trazer para si. Sabe, é o que eu falo. Existe uma diferença entre você ouvir, entre você ler e você aprender. Quando você apreende, você guarda isso. Então, quando você fala o que a educação mudou na minha vida, é um conjunto de coisas, né? Porque você vê, se falar de educação formal, eu não tive educação formal até eu chegar na faculdade. Eu fiz lá as provas, ganhei lá o diploma pelo milagre divino. Acreditem vocês, chamem vocês como quiserem chamar. Fiquem à vontade, vocês são livres para isso, né? Por um milagre divino eu consegui os diplomas, mas e a educação, e a formação? Não é? Mas eu fui aprendendo ao longo da minha vida e trabalhar na limpeza da FIG. Lembra que eu falei que eu entrei na FIG na limpeza? Eu fiquei 1 ano e meio na limpeza da FIG.
Com 1 ano e meio, eu fui para o serviço social. Isso foi muito importante, Bia, porque trabalhando na limpeza da FIG, eu entrava em todos os setores da faculdade. E eu entrava e falava, com licença, eu posso tirar o seu lixo? Você quer que eu passe um pano na sua mesa? Você quer que... Então, assim, eu era sempre muito urbano, sempre muito gentil, sempre muito educado. E um dia a professora chefe do direito, a professora Elizabeth, a doutora Elizabeth, ela falou assim para mim, você não vai ficar muito tempo na limpeza. Falei, meu Deus, será que a mulher já quer que eu seja mandada embora? Eu falei, mas por que a senhora está falando isso? Ela falou, porque você sabe conversar. Eu não tinha vergonha de ser da limpeza, de usar aquele uniforme azul, de carregar o saco de lixo pela faculdade inteira, de entrar nos lugares, de falar com as pessoas. Eu falava de cabeça erguida. E ela disse assim, você não vai ficar muito tempo porque você sabe conversar, você sabe se colocar, você sabe entrar e sabe sair, e algum setor vai te notar e você vai para algum setor. Cara, passou 1 ano e eu fiquei 1 ano e 3 meses, eu saí de férias, quando eu voltei, o meu chefe falou, o serviço social pediu você, deu o seu nome, eles querem você. Então, Marco, Bia, pessoal que está ouvindo aí, acredita, cara, sempre alguém vai te notar. Não seja bom, não faça a coisa correta porque tem alguém, sabe? Porque você tem que agradar alguém, mas faça pelo que você acredita, sabe? Eu entrava nos lugares, eu tinha acesso a coisas valiosas. E, eu não vou mexer nisso daqui, não é porque ninguém tá vendo, eu não vou mexer porque eu não tenho que mexer, pô. Porque tem que ter moral, tem que ter ética. Você entendeu? Você tem que saber se comportar. Eu não vou fazer, não é porque, estão vendo, não, eu não vou fazer porque é errado. Eu vou limpar isso aqui de qualquer jeito, ninguém tá vendo mesmo. Não, eu vou limpar isso aqui direito porque é minha função. Eu vou limpar isso aqui da melhor forma que eu puder. Sempre alguém vai te notar, cara. Sempre alguém vai te notar. E eu fui notado. E aí eu fui para o serviço social, onde eu tive um chefe fantástico, o Rogério, que, sabe, foi o cara que me ensinou a pensar. Eu conheci antes de conhecer a Nimarise Ortega. Foi o cara que me ensinou a ler diário oficial, que falou assim, olha, você quer passar no concurso, então você tem que estudar. Primeira coisa que você tem que fazer, ler o edital. Então, o Rogério, você falou da minha educação, esse Rogério, ele foi muito importante, isso tudo, quando se fala de educação, para mim, tudo isso é um conjunto. As coisas que eu passei, as pessoas dizendo, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, não sei o quê, né? Então, assim, as pessoas que me ajudaram, as professoras que consideraram o que eu sabia. A Nimarise Ortega, quando disse, você é perspicaz, e eu falo, será que é elogio? Né? E depois, quando no último lá, tiro, a mulher diz, eu criei um monstro. Você entende, cara? Então, assim, tudo isso faz parte da minha formação, tudo isso faz parte da minha educação para o futuro que eu vejo. Eu me vejo um velho ranzinza com, né? Morto, cansado, que vou morrer lá dando aula, que vou ficar lá dando aula até eu morrer, falando, nossa, tá frio, né? Reclamando, que eu sou reclamão, vocês sabem disso, né? Então, o que eu vejo para o meu futuro, Bia? Um cara que começou na limpeza do hospital, das casas André Luiz, que não tinha 6ª série, 7ª série, e hoje eu sou o professor Pei Piva ainda. Eu nunca esperei, Bia, eu nunca sonhei, sabe? Por isso eu sempre falo, gente, tenham metas, tenham projetos. Sonho é o que vende na padaria. Eu nunca sonhei, eu desejei, eu quis, eu fui, eu busquei, eu corri atrás. Hoje, o que vier é lucro, velho. O que vier é lucro. Hoje, eu quero ser o melhor professor de história que vocês já tiveram. Hoje, vocês são meus alunos. Hoje, eu quero ser o melhor professor de história que vocês já tiveram. Amanhã, eu não sei. Hoje,
professor Jacinto, o que você diria para aquele menino confuso, que não sabia o que queria da vida, o que era, o que ele... as confusões que ele tinha em sua cabeça. O que você diria para ele hoje? Se você Se eu pudesse encontrar voltasse e ele. encontrasse Sim, aquele ser perdido, eu diria: esse mesmo. não tenha medo. Você é o que você escolhe ser. Você não é o que as pessoas dizem. Você é e você será o que você escolher ser. Só você escolhe. Você só vai ser o que você quiser. Eu diria isso para esse menino. Porque foi o que eu me tornei. Gente, olha, arrepiante. A gente já está finalizando. Eu queria fazer as 2 últimas perguntas antes de finalizar. O que você mudaria no seu passado? E no final você deixa uma mensagem para os alunos que vão assistir quando a gente lançar. Deixa uma mensagem para todo mundo que está assistindo e quem vai assistir depois. Uma frase motivacional. Uma frase motivacional, eu sou ruim, Marquinhos. Eu não sou nada romântico, nada apaixonado. Uma frase motivacional. Qual era a pergunta mesmo, Bia? O que você mudaria no seu passado? Se tem alguma coisa que você mudaria no seu passado? Olha, eu vou falar uma coisa, meu. Você vê, olha, a importância da educação para mim, voltando na tua pergunta, a importância da PEN para mim. Até no começo do ano, desse ano, eu achava que tinha muitas coisas no meu passado que precisavam ser mudadas, que se tivessem sido diferente, não sei o quê. Aí, esse ano, a gente estava na tutoria, e um tutorado meu, que eu não vou falar o nome dele, o Aaron, porque senão ele vai ficar chateado se eu não falar o nome dele, quer dizer, se eu falar, não sei, mas o Aaron, eu lá me lamentando e falando da vida, da tristeza, ele falou assim: professor, mas você já parou para pensar que se mudasse isso no seu passado, talvez hoje você não estaria aqui e a gente não estaria falando sobre essa experiência? Então, Bia, você vê, um aluno do 2º ano, cara, e eram coisas assim, era um momento da tutoria que estava tenso, a conversa estava tensa, a gente estava mexendo, falando de coisas assim muito sensíveis, né? Eu me lamentando, falando, não sei o quê, e eu não falo: professor, peraí, mas se você voltasse e se você mudasse, será que você estaria aqui hoje? E eu falei: caramba, não é verdade. Eu não estaria aqui, eu não estaria conversando com vocês, Bia. Então, dada essa fala do Aaron, eu pensei bem e eu falei: não mudaria nada, Bia. Não mudaria nada. Não mudaria nada. Nem as coisas piores que eu passei. Porque as coisas piores que eu passei, as coisas mais duras que eu passei, sabe? Assim, principalmente você se assumir sexualmente, você ser alguém mal-humorado, alguém reclamão, alguém solitário como eu, sou difícil de fazer amizade, né? Você ter um temperamento positivo como o meu, né? Eu nem sei como é que vocês gostam de mim, cara, né? Então, assim, é muito difícil. A vida me forjou de uma forma difícil. É o que você falou aquela hora, né? As pessoas olham para você, as pessoas não pensam: pô, esse cara tem um passado, esse cara tem uma história. O que fez esse cara ser assim? Justifica? É tudo? Não, mas explica. Não justifica, não é tudo, mas explica. Então, a forma que a vida me forjou, dessa maneira dura, dessa maneira... Hoje eu ainda sou simpático, cara. Pergunta para os alunos lá do passado, lá, vocês não me stalkearam? Stalkeei um pouco mais para trás. Hoje eu sou simpático. Hoje, né, eu até deito lá no chão, se bem que eu sempre fiz isso, né, zoar com aluno, fazer aquelas datas finais com aluno, de se molhar, de troca e tudo isso, eu sempre fiz essas presepadas com aluno, mas, cara... Eu não sei, eu acho que eu não mudaria nada, não, porque tudo que eu passei, por mais duro, por mais dolorido que tenha sido, forjou quem eu sou hoje. E o que eu posso deixar aí de mensagem para os alunos não desista, cara. Não desista. Fica sonhando, não. Escolha o
que você quer ser. Escolha quem você quer ser. E ainda que digam para você, não, você não vai conseguir. Ah, você não vai dar certo. É você que vai decidir, cara, se vai dar certo ou não. É você que vai escolher se vai dar certo ou não. O outro não pode determinar o que você vai ser. Quando você entender isso, aí você vai ser um cara livre. O conhecimento é poder e o conhecimento liberta. Então, tenham conhecimento, leiam muito, não acreditem no que eu estou falando, não acreditem no que o outro está falando. Procure o seu conhecimento, cave o seu conhecimento, adquira o seu conhecimento. E aí escolha o que você quer ser, não deixa o outro determinar você, não. É isso aí. Ah, Marquinhos, desculpa, mas eu não consigo fazer uma mensagem motivacional sentimental. Professor, eu acho que você falou tudo mesmo. Pela essa sua história, que a gente sabe que nada foi fácil, mas você não desistiu. E eu acho que é isso que, neste momento que nós estamos vivendo, os alunos têm que ter em mente, não desistir. Traçar aquilo, ver, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e porque foi o que você falou, só quem pode falar que você não é capaz é você mesmo. É. Ninguém pode fazer isso. Se você não quiser andar, você não vai andar. Se você quiser andar, você vai andar. Então, muito obrigado por essa grande palestra. Eu vou falar que é uma palestra, porque isso aqui que você ensinou pra gente foi demais. Eu acho que todos que estão assistindo vão ter muito aprendizado. Muito obrigado mesmo de coração por aceitar, por vir, nessa disposição, nessa alegria. Só tenho a agradecer, só obrigado a Bia